Como você se sente quando você vê alguém conquistando algo que você não tem? Ou sendo uma pessoa que de repente você não é, mas gostaria de ser? Ou talvez tendo algum atributo, alguma característica que você não tem? Será que você sente admiração? Você consegue sentir alegria pela alegria do outro? Você se sente de repente motivado a ir atrás, a conquistar também aquilo que é seu? Ou será que o que você sente é inveja? Pesquisas mostram que o uso das redes sociais aumenta em até 70% os sentimentos de comparação e de insatisfação pessoal. E isso nos leva, então, de repente, a sentimentos de frustração e até mesmo inveja. Pode ser que você tenha convivido com inveja, já tenha sentido isso no seu coração, ou talvez até tenha achado que isso passou a ser normal na sua vida. Mas eu preciso te dizer que, para Deus, a inveja é um pecado como qualquer outro. E esse pecado nos separa de Deus e também destrói os nossos relacionamentos. Nesse vídeo de hoje, que faz parte da série Pecados, a gente vai falar então sobre a inveja. E para você ficar comigo até o final desse vídeo, vai ter um bônus especial para a gente responder uma pergunta recorrente, né, bem comum de se ouvir, que é: será que se eu contar os meus planos para as pessoas, ou contar conquistas, vitórias, avanços na minha vida, ou até postar alguma coisa nas redes sociais, alguma viagem, será que isso atrai o mal olhado? Será que meus planos podem dar errado por causa disso? Será que inveja pega? É isso que a gente vai ver no final do vídeo, então fica comigo. E se você é novo por aqui, está chegando agora, o meu nome é Belisa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não entendeu meu nome, pode só me chamar de B, tá tudo certo. Bom, para a gente começar então, vamos definir o que é inveja. Afinal de contas, talvez você tenha até ouvido aí que existe a tal da inveja branca. Será que isso é verdade? Embora exista, até na psicologia, o que eles chamam de inveja benigna, que tem essa conotação de você não querer o mal da pessoa, mas desejar de uma forma boa aquilo que ela tem, né? No sentido de você querer conquistar aquilo, de você querer ir atrás também para sua vida, de você admirar aquela pessoa. Fato é que esse sentimento não tem nada a ver com inveja. Como eu falei antes, inveja é um pecado. E tem muitas histórias na Bíblia que nos mostram que a inveja é algo destrutivo, tanto para a vida da pessoa que sente a inveja, quanto até pode gerar consequências na vida de outras pessoas. A gente já vai entender melhor sobre isso. E por enquanto, então, eu quero que você guarde aí no seu coração um versículo que está lá em Tiago 3,16, que diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há também confusão e toda a espécie de males. Quero te chamar então para você ver comigo 3 exemplos na Bíblia de histórias que falam sobre inveja. Mas antes disso, se você está curtindo esse vídeo, tá? Acho que já deu tempo de você curtir ou não, né? Senão você já teria ido embora. Deixa aí a sua curtida, tá? Se quiser, já se inscreve no canal, porque tem essa série sobre pecados, eu vou falar sobre outros pecados. Se tem algum aí na sua cabeça que você gostaria de ouvir num vídeo aqui do canal, deixa já nos comentários para eu saber, e eu vou pegar essas ideias e fazer os vídeos aqui para a gente falar sobre esses pecados, tá legal? Mas vamos então aos 3 exemplos. O primeiro deles a gente vai encontrar lá em Gênesis, nos capítulos 29 e 30, que basicamente é a história de Raquel e da sua irmã Lia. A Bíblia nos mostra que Raquel era uma mulher que tinha atributos físicos, ela era mais bonita do que a irmã dela, Lia. Mas tem toda a história ali, o contexto, né? Que se você quiser depois dar uma lidinha lá para você entender melhor. Elas casaram com Jacó. E Lia conseguia ter filhos, ela estava dando filhos para Jacó, mas Raquel não conseguia engravidar. E isso gerou, então, literalmente esse sentimento de inveja. E no contexto ali da história, a gente vê que a inveja gerou essa disputa entre elas, gerou esses sentimentos de frustração, de egoísmo, de competição num sentido negativo. E o quanto isso afetou, então, todo aquele contexto e quantas outras coisas foram geradas naquele meio entre as duas irmãs por causa da inveja. O segundo exemplo que eu quero te dar é o de José e dos seus irmãos. Talvez você tenha até pensado nesse exemplo aí quando a gente começou a falar sobre esse assunto da inveja. Então, lá em Gênesis 37, depois que José fala ali que ele ganhou uma capa, né, colorida do seu pai, ele era um filho muito querido pelo seu pai, que já gerou uma tensão ali entre os irmãos, porque o tecido colorido naquela época era algo caro, então realmente aquela capa tinha um bom valor, né? Era um presente muito especial que ele ganhou.
E depois disso, então, José tem o primeiro dos sonhos dele. Ele resolve, então, não sei se foi na ingenuidade ou não, mas contar esse sonho para os irmãos. E a Bíblia nos mostra, então, que os irmãos dele acabaram o invejando. E o restante da história a gente conhece bem, né? Os irmãos acabam vendendo José como escravo. É certo que Deus usou tudo isso a favor do plano dele, do propósito que Deus tinha para aquele povo. Mas fato é também que nós não podemos ignorar que os irmãos invejaram José e que isso não foi bom, pois era sim um pecado. E o terceiro exemplo é do próprio Jesus. Essa passagem está bem exatamente ali quando Jesus então é preso, ele passa a ser interrogado, ele é levado perante Pilatos, né, porque os judeus, na verdade, queriam, os mestres da lei, ali, os sacerdotes, eles queriam que Jesus fosse crucificado. E eles estavam sendo movidos por inveja de Jesus. Então, como você consegue perceber, a inveja gera várias consequências muito sérias na vida de uma pessoa e também no contexto em que ela vive, porque isso pode se transformar em outros pecados. Mas basicamente, tem 3 áreas da nossa vida que são especialmente afetadas se nós sentimos inveja e não dominamos esse pecado, se a gente não batalha contra ele. O primeiro deles é a nossa área espiritual, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Quando uma pessoa tem inveja e ela fica alimentando isso no seu coração, ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus na vida dela. Ela não consegue ver as características que ela tem, de repente os dons que Deus deu para essa pessoa, e Deus quer usar essa pessoa como instrumento nas mãos dele, para a obra dele, mas ela está tão aficionada de ver que de repente aquela outra pessoa tem uma voz tão linda para cantar, e eu queria tanto cantar no louvor, mas a minha voz é tão feia. E a pessoa então alimenta isso com esse sentimento de inveja, que ela deixa de perceber a qualidade que ela tem, o dom que ela tem nas suas mãos para servir ao Senhor. O segundo efeito, então, é emocional. A pessoa que inveja, que cultiva esse pecado no seu coração e na sua mente, ela se sente vazia, frustrada, impotente. E isso, então, acaba destruindo a própria autoestima da pessoa. Ela fica cega para ver as qualidades que ela tem. E o terceiro, é claro, como a gente bem percebe aí, é nos relacionamentos. A inveja gera rivalidade, fofoca, intriga, confusão. Aliás, no Novo Testamento a gente vê várias passagens alertando o povo de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, acerca da inveja, do efeito que isso tem no nosso meio, como corpo de Cristo. Eu vou deixar para você, na descrição do vídeo, os versículos, os principais versículos que eu encontrei que falam sobre inveja. Tem muitos no Novo Testamento e alguns provérbios também que eu acho que você pode gostar. Mas de tudo isso, eu quero destacar um texto para você que está lá em Gálatas 5. A gente não vai ler aqui, mas se você bem se recordar, lá nesse capítulo de Gálatas fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Portanto, a gente vê que na lista dos pecados que são fruto dessa obra da carne, tem a inveja. E o versículo deixa muito claro que as pessoas que praticam tais pecados, ou seja, que vivem sob esses pecados, escravas desses pecados, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas vamos então à prática. Se você tem sentido inveja, você reconhece aí no seu coração que você tem sentido isso, e você quer se libertar desse pecado na sua vida, eu tenho 5 dicas baseadas na palavra de Deus, na Bíblia, que vão com certeza te ajudar a vencer esse pecado, a se livrar desse hábito que você tem tido na sua vida. O primeiro deles, que eu já até falei no vídeo passado lá da luxúria, é nós reconhecermos e nos arrependermos. Lá em 1 João 1,9, a gente vê que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que reconhecer, nós temos que ter essa humildade no nosso coração, de nos colocar diante de Deus em oração, dizer para ele, reconhecendo que você está vivendo nesse pecado e que você não quer mais isso. Se arrependa e ele vai te perdoar. A segunda dica é: agradeça sempre. Desenvolva na sua vida esse hábito de agradecer a Deus por quem Ele é, pelas qualidades que você tem, ou agradeça mesmo até pelas situações difíceis, porque isso nos fortalece
isso nos traz, às vezes, para mais junto de Deus, isso nos ensina, nos faz amadurecer. Então nós devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Eu não estou dizendo que é fácil, mas nós temos que adotar isso na nossa vida como uma prática, como um hábito. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a gente vai ver ali algumas orientações para os cristãos, a quem ali o autor, né, da carta se refere aos filhos da luz. E a gente vê então dois versículos, 17 e 18, que são muito interessantes. Orem continuamente. E aqui vai. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso deixa muito claro que nós temos que orar constantemente, nos colocar na presença do Pai e também agradecer por todas as coisas. Foque na sua vida, na sua saúde, naquelas coisas que Deus tem abençoado a sua vida. Se está difícil, está passando por batalhas, aí por dificuldades, não se esqueça que o nosso maior presente, nossa maior razão para a gente ser grato nessa vida é Jesus. Porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Essa é a maior razão pela qual a gente pode ser extremamente grato a Deus. Terceira dica, talvez aí vai dar um rebuliço, né, para você, é saia das redes sociais. Pode ser que as redes sociais estão impactando na sua vida e causando ainda mais esse sentimento desse pecado, da inveja no seu coração. Se você perceber que isso está acontecendo, é melhor você deletar a sua rede social, pelo menos por enquanto, até que você passe aí por um momento, né, um período para você se readequar, se readaptar, mudar os teus hábitos, a tua forma de pensar, começar a pensar, né? Opa, já vou adiantar ali uma outra dica que eu vou dar, mas a gente vai mudar a nossa forma de pensar, a gente vai passar a ter a mente de Cristo. Até porque em Colossenses 3, versículos 1 e 2, eu amo essa passagem, ela é muito especial para mim, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E o que as redes sociais normalmente, dependendo de quem você segue, fazem na sua vida, na nossa mente, na verdade, é isso. Elas nos prendem às coisas terrenas. E quando a gente está só valorizando essas coisas terrenas, as conquistas materiais, a casa, o carro, a viagem, a gente está focando nossa mente nas coisas da terra e não nas coisas que são do alto. E é isso que a palavra está dizendo, nós devemos focar nossa mente nas coisas que são eternas, é lá que está o nosso tesouro, não é aqui na terra. Isso vai te ajudar, então, a você superar isso, a você batalhar contra esse pecado. A quarta e penúltima dica que eu dou para você é: transforme a sua mente. Já dei o spoilerzinho antes, né? Mas lá em 1 Coríntios 12, 16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que importante. Precisamos, então, nos preencher com as coisas de Deus, como eu falei agora há pouco, para que a nossa mente comece a ser transformada, comece a ser renovada, para que então a gente comece a pensar como Cristo. Cristo teve inveja? Claro que não. Cristo foi perfeito, foi, né, o nosso exemplo a ser seguido. Nós devemos focar nele, nós devemos buscar sempre a transformação da nossa mente para que a gente tenha a mente de Cristo, que é uma mente pura, santa, com pensamentos agradáveis ao Senhor. E quinta e última dica, antes da gente chegar no nosso bônus especial, tá, que eu não esqueci, é celebre o outro. Alegre-se com quem está alegre. A própria palavra de Deus fala isso lá em Romanos 12, 15. Essa etapa, então, a gente vai conseguir depois que nós tivermos a nossa mente mais transformada, mais cheia das coisas de Deus. Quando a gente estiver se alimentando da palavra de Deus, mais do que a gente está se alimentando das coisas do mundo, vai ficar cada vez mais fácil a gente conseguir se alegrar com aqueles que estão alegres, com a conquista do outro, alguém que de repente, né, foi promovido, você vai se alegrar com aquela pessoa, comprou uma casa, um apartamento, fez lá uma reforma, você vai olhar para aquilo como se fosse na sua vida. Você vai ficar tão feliz por aquela pessoa como se fosse com você. E finalmente, então, o prometido bônus. Será que inveja pega? Será que tem mal olhado? Esse negócio, né? É melhor, de repente, não comentar dos teus planos, não postar nada, não falar nada para ninguém, porque, de repente, se alguém invejar, vai dar tudo errado. Na Bíblia, isso não existe.
Nós não vamos ver nenhuma passagem que dê respaldo, né, que embase, que diga que isso é verdade. A gente não vai ver. O que você precisa saber é que o poder de Deus é muito maior do que o poder do mal. Então, na sua vida, a menos que Deus permita que algo aconteça, assim como foi na vida de Jó, por exemplo, isso não vai acontecer. Não é porque você contou, porque você postou alguma coisa, que isso vai fazer os teus planos darem errado. Não tem que fazer nenhum tipo de ritual para afastar mal-olhado, banho não sei do que, ou alguma coisa, mesmo que seja na igreja, tá? Isso não existe. Tira isso daí da tua cabeça, porque isso daí não tá na Bíblia, não. No entanto, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Se você, de repente, não tem inveja, mas você está postando alguma coisa com uma motivação no seu coração que está errada, isso é também um pecado. Portanto, se você está querendo postar alguma coisa, né, compartilhar, ou mesmo, né, que não seja na internet, mas compartilhar alguma coisa com alguém, chegar, né, contando vantagem, falando que aconteceu isso, que você foi para aquele lugar, que aconteceu não sei o quê, e você tiver no seu coração essa motivação que é para você se achar superior em relação a outra pessoa, que é para você, né, esfregar na cara daquela pessoa que você não gosta, que você está super bem na sua vida e tal, 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 isso já é um pecado. Avalie no seu coração, se for rede social, por exemplo, vai postar uma foto, por que você está postando isso? Qual é a sua intenção? Se ela for para glorificar a Deus, beleza, manda bala, vai em frente, mesmo assim, se tiver alguém que vai te invejar, né, é outro problema, é o pecado daquela pessoa. Mas se você tiver com outra intenção no coração, não faça, para que você não venha cair então em outro pecado. E no mais, confie em Deus, como eu já falei, no poder dele. Porque se tiver pessoas à sua volta, de repente, familiares até, que você sabe, né, você percebe ali no olhar, que são pessoas que acabam te invejando, você se sente incomodado de contar alguma coisa, ore por elas. Essa é a dica que eu dou para você. Faça elogios também, ressaltando as qualidades que essa pessoa tem, né, os dons que de repente Deus deu para ela, para que ela possa perceber e abrir os olhos para essas coisas também. Então você pode ser sim um instrumento de Deus nas mãos de Deus para ajudar uma pessoa que tem vivido, que tem enfrentado esse pecado na sua vida. Como a gente viu então, a inveja rouba a alegria do coração de uma pessoa e também a impede de perceber, de ver, de reconhecer as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Então hoje, para você que ficou aqui nesse vídeo, que de repente tem lutado contra esse pecado, quero te dizer que você é uma pessoa corajosa. Que você, se ficou aqui comigo nesse vídeo, é porque você tem o desejo de mudar, de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então exercite isso na sua vida. Ao invés de se comparar, você então vai celebrar com as pessoas aquilo que elas estão conquistando. Se alegre com os que se alegram. E aprenda que você também tem características, tem qualidades que Deus te deu. E que Ele quer sim usar você como instrumento nas mãos dele para o seu reino e para a sua glória. Se você teve alguma ideia de algum pecado que você gostaria que eu falasse aqui num vídeo, já sabe, né? Deixa nos comentários para eu saber, vou fazer um vídeo especial para a gente tratar sobre esse assunto e a gente se vê na próxima, porque você já sabe, né? Eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.